boa noite a todos, os colegas, ao plenário, ao público presente, ao pessoal que está em casa. Vamos dar início a mais uma sessão da Câmara. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 31ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, em 31 de outubro de 2022. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes, Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Isabel Framin de Paiva. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfoglo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins, presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Destaco, após a chamada, na última sessão a gente tinha comunicado que seria a última sessão do Davi, em razão do afastamento temporário da colega Ivani, por questões de saúde. E no final da semana, entre quinta e sexta, saiu um novo resultado médico, dando mais, do INSS, na verdade, dando mais 30 dias para ela de afastamento. Portanto, o Davi continua conosco por mais 30 dias. Com relação também à ausência do colega seu Antônio, justifica-se também, por questões de saúde, um afastamento de 7 dias, né, uma falta justificada que será abonada. Isso. Agora, solicito ao diretor da secretaria que leia as matérias do expediente. Através do ofício 318, recebemos do Executivo Municipal resposta ao ofício 36 de 2022. E, por meio do ofício 319, recebemos também do Executivo Municipal resposta ao requerimento número 29 de 2022. Requerimento número 32 de 2022, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre o transporte de passageiros por aplicativos em nosso município. Encaminha as comissões de Justiça e Redação. Terminado o expediente, senhor presidente. Eu me inscrevi no expediente para fazer alguns comentários a respeito de algumas coisas em relação à atual gestão. E, por se tratar de novo de uma excepcionalidade, convoco o vice para tomar assento enquanto uso a tribuna. 15 minutos e abertura para os colegas depois. Não, marcar o tempo. Ah, tá. Deixa eu marcar. Na hora que começar a falar, tem que marcar, né? 7h35, mais ou menos. Tá. Vai dar, né? 7h30. Opa, vamos lá. Bom, fiz a inscrição porque se trata de uma excepcionalidade em razão de vários motivos que eu vou estar lendo. Então, me dirijo aos colegas, me dirijo ao público presente, em respeito à população, na qual nos colocou aqui como representantes, e me dirijo especialmente à gestão João Felipe e especialmente ao prefeito João Felipe. Então, foi através de um processo eleitoral democrático, com urnas de tecnologia e segurança admirado por todo mundo, que fui eleito para fazer parte do Poder Legislativo, junto com os colegas que hoje compõem a legislatura atual, a 18ª legislatura. Juramos honrar e representar os interesses da população cacondense nos limites de nossa responsabilidade
cravada na Constituição Federal, na lei orgânica do município e em nosso regimento interno, colegas, que dispõe: cabe à Câmara Municipal, no exercício das suas atribuições dispostas na lei orgânica, primeiro, legislar; segundo, fiscalizar. Essa é a segunda função nossa. Fiscalizar os atos do poder e a prestação e apreciação de contas de qualquer pessoa física ou entidade que utilize ou arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Fui eleito presidente da Câmara Municipal de Caconde, mesmo sendo o mais jovem entre os colegas. Por certo, confiaram na minha capacidade de liderar uma instituição histórica e fundamental para o município e para a democracia. Tenho muito orgulho e respeito em sentar nessa cadeira, que tem talhada a arte de Moacir Maguim, meu tio. É por isso que me entreguei por completo, corpo e alma, para exercer o cargo, pois sabia do tamanho da responsabilidade. Tínhamos grandes desafios. Criamos o portal da transparência, as transmissões das sessões, fizemos parcerias com o Senado Federal, com a Assembleia Legislativa e com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Abrimos e democratizamos o poder legislativo através de plena garantia de informação à população. Enquanto vereador, exerço com muito vigor a fiscalização do uso do dinheiro público. Leio incansavelmente todos os atos do Poder Executivo. Leio processos judiciais em que a Prefeitura esteja envolvida. Foi assim que consegui informar a população sobre o posicionamento da atual gestão em privatizar o saneamento básico, água e esgoto. Foi assim que consegui demonstrar que a gestão municipal de saúde caminha em sentido contrário das diretrizes do SUS. Gestantes podem e devem ser atendidas nas UBSs, por exemplo. Depois das cobranças que fiz, aconteceram reuniões e cursos de capacitação dos servidores da saúde para fazer uso do prontuário eletrônico, fundamental para a organização da rede municipal de saúde e para a vida das pessoas. Foi a partir das minhas intensas cobranças, demonstrando que, em Caconde, por ser instância turística, era obrigatório ter o plano diretor, que organiza e proteja e projeta o desenvolvimento da cidade, que o processo licitatório foi aberto, com consequente contratação de empresa, que iniciará o projeto que mudará o rumo do município para melhor. Só depois que denunciei a escandalosa demolição por parte da CPFL, sem autorização pública, do patrimônio histórico e cultural de Caconde, um imóvel centenário, que a fiscalização da Prefeitura tomou alguma providência. Fui ao MP e vou à Superintendência da União. Defenderei o passado, defenderei o presente e o futuro de Caconde. Por isso, urge a necessidade de criar o Conselho de Cultura e Defesa ao Patrimônio Histórico do município. O que o prefeito João Felipe fez foi gravar um vídeo às pressas para dizer que ele se preocupa em preservar o município, o patrimônio da cidade. É que ele não entendeu ainda que é obrigação dele fazer alguma coisa. Ele é o chefe do executivo, portanto. Criar mecanismos que promovam a preservação de todo o patrimônio histórico e cultural do município de Caconde. É só ler, João, a lei orgânica que você vai aprender o que é a tua função. Para além disso, tenho muita preocupação quando a prefeitura da cidade usa dinheiro público de cada cidadão cacondense para fazer campanha eleitoral dos candidatos que escolheu apoiar. Como justificar o interesse público disso? Quero saber da prefeitura como justificar tamanha ilegalidade, imoralidade e improbidade.
Quero saber se é possível, como é possível mobilizar servidor público pago pelos contribuintes para elaborar vídeo com equipamentos públicos em favor do candidato que escolheu apoiar. Está no portal da transparência os documentos da viagem do prefeito a São Paulo em ato de campanha eleitoral. R$ 700 ou mais gastos do bolso do contribuinte em alimentação com 2 pessoas. Essa é a preocupação do nosso prefeito. Vossa Excelência, senhor prefeito, não entendeu a garantia do interesse público. É o limite que diferencia a administração da coisa pública de uma empresa privada, de uma fazenda ou do quintal da sua casa. Então, como representante do povo no Legislativo, continuarei fiscalizando e informando a população, evidenciando todas as mazelas, denunciando qualquer abuso e exigência, exigindo respostas aos desmandos na condução da administração pública. Portanto, como gestor público, sempre estarei à frente das causas mais nobres em defesa do interesse público, que se traduziu na eleição mais importante da história e que o povo reconduziu o Brasil ao caminho democrático, pois na ausência de políticas públicas, a desigualdade social aumentou. Voltamos ao mapa da fome, destruição ambiental do SUS com a emenda 95, admitida aqui no plenário pela gestão municipal de saúde, admitiu que a gente ganha menos dinheiro hoje anualmente. Enfim, de todos os tipos de violências de gênero, de raça, de classe que existem nesse país. Por exemplo, hoje, as rodovias estão sendo obstruídas. Cadê a polícia e a atitude do prefeito para tomar alguma providência, enquanto colocamos em risco a integridade física, tanto minha como de qualquer cidadão desse município, dos estudantes do município, do trabalhador desse município que tem que transitar. Por isso, na condição de presidente da Câmara Municipal, reconheço os resultados das urnas e exalto a vitória de Tarcísio de Freitas, eleito governador de São Paulo, e de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República. Luta que segue, companheiros. Se algum colega tiver comentários, antes de passar para encerrar o expediente, fica à vontade. Então, encerro. Bom, não havendo comentários, encerro o expediente e concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. A comissão de obras, no final do expediente, vamos nos reunir. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. Comissão de Saúde e Educação também se reunirá no final do expediente. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. A Comissão de Finanças e Justiça vai se reunir no final da sessão. Passamos à Tribuna Livre. A Tribuna Livre hoje não há inscritos, então solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes, Danilo Lima Spolini, Presente. Edivaldo Elias Goulart, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Isabel Flaminho de Paiva, Presente. Márcio Donizete de Souza, Presente. Richard Silfer Fogo Maguim, Presente. Sandra Aparecido Martins, presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia.
Nós teremos em única discussão e votação o projeto de lei 46 de 2022 do Executivo Municipal, que dispõe sobre empresas e ou comércios que trabalham com sistema de delivery, entrega de compras realizadas pela internet, aplicativos, telefones e afins e da outras providências. Recebeu parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto por mais uma semana, para a gente anexar mais algumas coisas. Coloco a vista do colega Márcio em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestam. Aprovada a vista. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Então, nós teremos em única discussão e votação o projeto de lei 46 de 2022 do Executivo Municipal, que dispõe sobre empresas e ou comércios que trabalham com o sistema de delivery, entrega de compras realizadas pela internet, aplicativos, telefones e afins e da outras providências. Por fim, concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedido. Boa noite, senhores vereadores, o público aqui presente, o pessoal de casa. Eu fiz um requerimento aqui para o senhor prefeito, pedindo aqui informações sobre essas empresas de aplicativos que está circulando na nossa cidade. A gente tem uma preocupação com esses veículos, com essas empresas. Esse requerimento, a informação que a gente pede para saber deles, os veículos se estão adequados, né, com as leis, né, os motoristas, a gente está pedindo informações sobre os motoristas, o ano dos veículos que está circulando na cidade, justamente porque semana passada um veículo, parece que ano 98, se eu não estiver enganado, ele, junto com uma senhora, o veículo andou subindo na calçada. E foi muito preocupante, sabe? Porque a gente quer saber, sabe? Se tem algum seguro, sabe? Alguma coisa que pode assegurar essas pessoas que eles estão transportando. Porque não é assim, de qualquer jeito, sabe? Alguém pegar um veículo e colocar uma placa, eu sou Uber, vou sair transportando. Não é nada que a gente é contra, né? É até favorável sobre isso, né? Que foi uma coisa maravilhosa para a nossa cidade, né? Mas os veículos têm que estar adequados, sabe? Com as leis, né? Então, tem muitas coisas aqui nesse requerimento que eu estou pedindo, as informações, entendeu? Para a gente estar a par, né? Para a gente ver se realmente, né, os motoristas têm a carteira de habilitação certinha, o veículo se está tudo certinho, o seguro, né? Então, são várias coisas aqui que está pedindo no requerimento. Então, eu espero que o senhor prefeito encaminhe para o dono dessas empresas de aplicativos, né, para que as pessoas possam se locomover em segurança, né? Essa é a maior preocupação que a gente tem. Não é nada que a gente é contra o pessoal dos aplicativos aí, sabe? Todo mundo precisa trabalhar, né? O sol nasceu, né? Tem para todo mundo trabalhar, mas a gente tem que né, exigir, sabe, uma segurança para as pessoas que estão usando esses aplicativos. É só isso. Obrigado. Presidente, eu peço a palavra. Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos, ao pessoal de casa, boa noite ao ex-vereador José Paulo, obrigado pela presença. Como já disse o senhor presidente, na sessão passada, eu havia me despedido aqui da casa em virtude do afastamento da Ivani, mas foi a ela concedida mais 30 dias de licença, então, por esse motivo, estou aqui contribuindo com os companheiros, contribuindo com o presidente e, principalmente, com a nossa cidade. Como disse o senhor presidente, é realmente a nossa função de fiscalizar, ficar atentos aos acontecimentos, às atitudes que a administração, às vezes, comete. Então, nós temos realmente que fiscalizar, sim, e é a nossa função, e a população em nós confiou. Então, é por isso que a gente tem que estar realmente com afinco, com dedicação, com responsabilidade, atuando como verdadeiros vereadores e representantes do nosso povo.
Quanto à eleição passada e agora, eu acho assim, nós temos que respeitar a democracia. A vontade do povo é soberana. E as atitudes que vêm acontecendo, que a gente está vendo aí, esses acontecimentos, infelizmente, não entra no meu conceito de certas atitudes. Eu acho que a gente tem que respeitar os adversários. Ganhou o presidente Lula, ganhou o Tarcísio como governador, e nós temos que respeitar, sim. É a vontade do povo é soberana. Às vezes muitos criticam o que poderá acontecer. Quem somos nós para prever o futuro? Então, o que nós temos que esperar é de uma boa administração, sim. Pode ter certeza que isso vai acontecer, ninguém ali é marinheiro de primeira viagem. Todos sabem o que estão fazendo, as atitudes, e isso é para o bem do nosso Brasil, de nossa nação. Infelizmente, há aqueles ainda que não aceitam a derrota. E nós passamos por isso também, como candidatos a vereadores. Às vezes a gente não é eleito, nem por isso vamos criticar, nem por isso vamos denegrir a imagem dos que foram eleitos. Infelizmente, são certos acontecimentos que não pode ocorrer. A democracia é para isso, e é lamentável o que estão ocorrendo aí com a paralisação de veículos, pondo em risco a população e até mesmo cargas aí que poderiam ser entregues ficam paradas. Há, vamos dizer assim, previsão de faltar até combustível em virtude da situação, querendo tomar certas atitudes que não compete a nós. Todos nós votamos, todos nós tivemos a liberdade de ir, votar, escolher, cada um votou naquele que confiava, naquele que queria que fosse eleito. Não foi eleito? Então vamos respeitar o adversário, vamos respeitar a democracia e a vontade do povo que é soberano. Obrigado, senhor presidente. Só para encerrar e também explicar o teor da fala, tem um tema que a gente precisa entender enquanto conceito, que é os papéis das instituições, que é o tal do Estado Democrático de Direito. As pessoas estão aqui na Câmara hoje, saindo da sua casa na segunda-feira, criança, idoso, jovens, homens e mulheres, conseguiram vir aqui. Nós estamos aqui sentados e podendo falar, ter o direito da fala, busca de recurso, busca de ideias, de construção, de fiscalização, de coragem, de colocar a tua cara a tapa. Tudo isso está sujeito à vida pública, porque tem um negócio que chama Estado Democrático de Direito, separação de poderes. Isso é uma categoria histórica, entende? Executivo, legislativo, judiciário, não foi criado do nada. Eles têm uma finalidade isso. E o respeito às instituições nos garante essa legitimidade de fazer e dividir essas responsabilidades enquanto círculo social, de comunidade. Esse conceito precisa colocar em jogo. Ele é disputado, sim, atravessado por um monte de lutas, mas ela sempre impera, que é a vontade popular. E a vontade popular, ela representa o hoje nos votos. E nós estamos aqui pelo voto popular. E seremos retirados daqui com voto popular. E é isso. Então, precisamos ter um pouco mais de serenidade na hora de falar, de apontar, porque se a gente destruir esses conceitos, a gente não consegue cobrar o executivo, o povo não consegue cobrar a gente não consegue socorrer algum direito, alguma atitude contrária, uma violência, no judiciário, se não estiver de pé. A gente não consegue ter segurança e ligar para uma polícia quando precisa. Então, veja o derretimento, a destruição das instituições que foram feitas, que a gente fica inseguro em decisões. Então. E o único jeito de ter segurança contra qualquer tipo de corrupção, e eu tenho maior convicção disso, trabalho, estudo todo dia essa questão,
porque eu sou cidadão, estudante e hoje agente político. É a construção de transparência pública, que foi o trabalho que eu comecei a fazer o ano passado aqui e faço todos os dias para a gente terminar esse mandato de presidente com a estrutura de transparência da casa. Eu acredito muito nisso. Para mim, tudo era público, aberto tudo. Não tenho nenhum medo, nem mais nenhum pedor. Documento, contrato, reunião, o que vocês quiserem, para mim é aberto. O governo tem que ser aberto. O legislativo, enquanto estiver aqui na frente, será o mais aberto possível. A gente criou a reforma administrativa, que é possibilitar a criação do setor de comunicação social, para que isso seja eternizado aqui na casa. A população está sabendo agora do que acontece. Minha mãe tem a síntese de tudo isso que eu acredito. Ela fala assim: Richard, meu filho, antes ninguém sabia de nada. Agora eu sei tudo. Isso tem que continuar. E é isso que a gente precisa trabalhar. Então, o portal da transparência foi possível, por exemplo, saber uma despesa que não tem justificativa jurídica, moral, nenhuma para existir. Nenhuma. Eu tive 1 mês e tanto em campanha também. Pode abrir minhas contas, pode abrir as contas da Câmara, não tem um ato meu, um gasto meu em nada relacionado à campanha. Por quê? Não atende o interesse público. Porque temos opiniões diferentes. Como é que você põe a máquina pública para funcionar para um lado? Você gera desequilíbrio econômico. Tudo são conceitos, gente. Ou o administrador público cria, entende, estuda, senta, seja humilde. Aprenda o que é gestão pública. Tenha noção do que é gestão pública, que é gerir os recursos coletivos em prol da coletividade. E isso é possível através de uma boa regulação, uma organização do sistema de transparência, site, portal da transparência melhorado e facilitado para que as pessoas tenham acesso. O chamamento público na cidade não é divulgado. Pode tentar achar algum chamamento público da cidade, seja em qual área, saúde, educação, o que for, não tem publicação. O ano passado fui eu que descobri e publiquei nas minhas redes sociais o chamamento do PENAI, que é compra de agricultura familiar. Não é público, gente. Chamamento de qualquer outra coisa não é público. Estou cobrando isso faz 1 ano e meio, não ocorre nada. Para quê? E eu não tenho medo de falar. Porque minha função é falar, minha função é pesquisar, minha função é mostrar. E só é possível decidir sobre decisões políticas e decisões de recursos se a gente mostrar os documentos. É isso. É disso que você está tratando. Audiência pública, debate com a população, é disso que se trata. É disso que se trata. Então, explico a minha fala com base nisso. Abertura total, transparência e publicidade, acesso à informação, são diferentes do que propaganda política, propaganda eleitoral, propaganda coisa. Tirar foto para abrir plaquinha, correr para lá, fazer vídeo, isso, aquilo, cara, é anterior a isso, construção, mostrar, debater, ter coragem. Então, conceitos de administração pública estão sendo discutidos na cidade e farei esse conceito enquanto eu estiver como presidente e enquanto eu estiver como vereador. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.